estudo, né, uma jornada, um seminário de 2 dias sobre a questão do desenvolvimento local. Né? Desafios do desenvolvimento local, onde nós vamos contar aí com palestrantes da maior qualidade, né, sobre esse tema importante aqui para o estado do Rio Grande do Sul, no qual a FEE já tem uma certa expertise, vem trabalhando no sentido de promover esse conhecimento nessa área do desenvolvimento local e dos APLs já há algum tempo aqui, junto com o pessoal das secretarias de Estado, né? E a nossa parceria aqui, estamos aqui na mesa aqui com o Capron, que é o diretor da Agência de Desenvolvimento e que trata exatamente do tema específico, né, dos APLs aqui para o estado do Rio Grande do Sul. Estamos fazendo um trabalho conjunto, né, com a Secretaria de Desenvolvimento. Então, assim, primeiro eu queria fazer uma saudação a todos os presentes, né, todo o pessoal que das mais diversas instituições que está interessado nesse debate aqui no estado, que está presente hoje aqui, pessoal do FDE, do Badesul, da própria Secretaria de Desenvolvimento, da Secretaria de Planejamento, pessoal do SEBRAE, né, que tem interesse também nesse debate, são todos muito bem-vindos aqui para a gente conseguir construir de alguma forma um arcabouço teórico institucional de conhecimento que nos permita avançar nessa promoção do desenvolvimento local a partir das relações entre as empresas. Né? Eu acho que, sem me estender muito, já passando para o Capron brevemente, mas assim, eu acredito que uma coisa importante, né, é que hoje em dia há um reconhecimento de que a indústria brasileira, em certo sentido, se encontra ameaçada, né, por uma situação internacional, por uma situação histórica, né, de conjuntura, por aquilo que evoluiu o Brasil nos anos 80. Então há um reconhecimento disso e há um reconhecimento de que ações são necessárias para que essa ameaça não se consolide de forma irreversível. Né? Então, aqui eu gostaria de salientar 2 questões importantes, as questões macroeconômicas, né? Não vou fazer palestra nem conversar, só estou tentando enquadrar um pouquinho o tema, né? Que parece que agora começam pelo menos se não vamos ajudar no sentido de consolidar as nossas ações na área industrial, pelo menos vão parar de atrapalhar, digamos assim, o cenário seria esse próximo momento. E, ao mesmo tempo, nós temos essa mudança enorme na conjuntura internacional, na situação da divisão internacional do trabalho, que ocorre depois do começo do século XXI, para dizer assim, que se consolida com essa presença gigantesca e avassaladora da China, mudando completamente as relações, né, entre os continentes, entre os países, inserindo de forma diversa os países nessa conjuntura externa internacional. Então, isso aí é o pano de fundo que nos leva não só a essa questão da ameaça, mas nos leva ao reconhecimento das oportunidades também e das ações institucionais. Aqui cabe lembrar a fala da própria presidente Dilma, que no lançamento do Plano Brasil Maior deixou bem claro, né, que o Brasil deve ser um país industrializado. Ou seja, não há possibilidade de abandonar a indústria brasileira nesse momento. E, nesse sentido, dentro desse debate, a questão de como se inserem os arranjos produtivos, como se inserem as pequenas empresas, como é que elas podem, de alguma forma, contribuir e sobreviver, e não só isso, avançar, né, de uma forma que faça sentido nessa conjuntura internacional turbulenta, é um dos desafios, é um dos temas que nós temos como relevantes aqui, e o governo do Estado, a gente sabe também por experiência, está também preocupado e tem ações nesse sentido. Então, eu gostaria de enquadrar esse nosso debate dentro desse processo, lembrando que a FEE aqui tem trabalho, né, esse nosso seminário faz parte desse trabalho, exatamente de estudo sobre os arranjos produtivos locais das cadeias produtivas do Rio Grande do Sul,
no auxílio à formulação de políticas públicas. Esse trabalho está acontecendo dentro do núcleo de análise setorial, que hoje em dia é coordenado pelo Van Clay, e a FEA está dando todas as condições possíveis no sentido de evoluir nesse conhecimento e auxiliar, então, a construção das políticas que podem fazer sentido, vamos dizer assim, nessa quadra onde o mundo se torna ainda um pouquinho mais confuso do que ele era antigamente e já não era fácil antigamente. Então, eu gostaria de passar a palavra ao nosso parceiro de trabalho e também institucional, que é o Sérgio Capron, que é diretor da GDI para esse tema dos APLs. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento o André, e através do nosso coordenador da FEA, cumprimento a toda a equipe aqui da Fundação de Economia e Estatística pela iniciativa desse debate, que, como o André já colocou, não é um debate fortuito, ocasional, né? Ele é um debate de trabalho, de uma rotina, de um programa de trabalho. Então, quero cumprimentar em particular por ter colocado isso como um dos temas centrais do trabalho, da estruturação, do plano de ação da Fundação de Economia e Estatística. E como cumprimentar também todos as demais participantes de instituições, que imagino diversas instituições, alguns colegas aí do Governo do Estado, Assembleia Legislativa, do SEBRAE, imagino que universidades aqui, diversos e outros, por estarem prestigiando e imagino que contribuindo também aqui com o tema. Em particular também com a nossa equipe aqui da SBPI, da GDI, envolvida no programa de APLs também, vai procurar participar e contribuir o máximo aqui nesse debate. Talvez tenho dito assim, pensado que acho que uma das grandes questões assim, que nós precisamos valorar é que o tema do desenvolvimento, penso eu, que ele tenha voltado com uma ênfase, com uma força muito importante no último período. Acho que esse é um olhar para esse, olhar com grande atenção. Para quem, imagino que aqui a plateia, em grande parte, se não está a totalidade economistas, né? Para quem trabalha na economia, se dedica ao estudo, a políticas públicas, ou à formulação, em especial com atenção ao tema do desenvolvimento, eu penso, pelo menos falo meu nome, de que com toda a conturbação aí do período atual, da conjuntura internacional que a gente vive, mas esses tempos, esse período que a gente vive são muito mais interessantes do que foi a década de 90. Para quem atravessou a década de 90, qualquer espaço, tentando dialogar com o desenvolvimento e com o que nós estivemos vendo sendo reproduzido para nós aqui como orientação acadêmica, seja na reformulação dos currículos, que eu me refiro, as linhas de pesquisa, ou, enfim, aquilo que quase tentou se consolidar e dizer que seria um pensamento único ou dominante, tá? Então, penso que o tempo atual é um tempo muito rico, muito interessante, muito importante, e nós, todos aqui, principalmente quem está dedicado a esse tema, são protagonistas dele. Então, acho que essa tarefa de pensar o desenvolvimento e pensá-lo, sim, na formulação, vendo como elemento central também o recuperar da política, tá? Acho que quando volta o tema do desenvolvimento, volta também a essência do tema da política. E a política quanto a interação do público, tá? A política enquanto a expressão maior de vontades da sociedade. E acho que isso não é de menos importância, porque isso recoloca sobre nós muito forte a responsabilidade de se corresponsabilizar do pensar, do agir. Então, com isso, é claro, estou me referindo de que acho que a conjuntura está sendo muito interessante, as mudanças contemporâneas, de talvez recolocar no mercado ao seu papel, né? Algum papel dentro da sociedade e na economia que tem e que merece, mas que com certeza não é um grande papel de protagonista, de tomador de decisões, de tomador de rumo, de elencar o que são as prioridades ou não para a sociedade. Acho que esse é o debate. O desenvolvimento, a política para nós são fundamentais. E no tema do território, eu acho que o desenvolvimento local especificamente, penso que esta reflexão que também, em grande alguma medida, já tem abordagem da tradição econômica, mas que talvez uma boa contribuição aí a partir de outras abordagens da sociologia, da cultura, da geografia, numa interação mais recente, talvez com o pensamento econômico, ou pelo menos uma efervescência mais recente, tem nos trazido grandes elementos que cabem muito a nós, sobretudo os economistas, repensar muito. Acho que nesse debate nós
temos evidenciado, e aí referindo um pouco aos APLs, né, de que é muito mais fácil para nós, seja pela concepção acadêmica, seja pela estrutura de Estado, de governo mesmo, seja pelo olhar. Ontem a gente fazia uma pequena conversa, nosso núcleo estadual lá com os representantes onde presença fala de alguns bancos também, mas mesmo o olhar dos bancos é mais fácil o olhar do setorial. Entender a sociedade, a sua produção, a satisfação das suas necessidades, em última instância, é isso que nós tratamos na economia, né? Sobre o olhar do setorial. Mas ele é um olhar, né? Eu acho que o tema do desenvolvimento local, o tema dos APLs, também nos impõe o olhar sobre o local, sobre o que existe, sobre quem são as pessoas, qual é a população, qual é a realidade daquele território, qual é a sua cultura, qual é a sua relação com o meio ambiente, porque ali existe uma relação econômica. Ela pode não ser de ponta dinâmica do centro da acumulação. Ela pode não estar vinculada com o centro da dinâmica da economia mundial ou nacional. Mas existe uma dinâmica econômica. As pessoas sobrevivem e são protagonistas ou sofrem a relação da dinâmica econômica nacional. E quando nós trabalhamos, né, do ponto de vista de política de desenvolvimento, poder fazer tanta referência do governo federal quanto local, estadual, temos tanto as abordagens e os desafios e esta formulação para políticas setoriais e as políticas locais. O Estado aqui, então, nós temos lá das nossas 28 regiões Coredes, 9 foram identificadas, dá um recorte como as regiões mais pobres do Estado. E são objeto de um programa de ações de combate às desigualdades regionais. E, obviamente, essas não são as regiões que são mais pobres, não são dinâmicas. Não é para essas regiões que o mercado olha. Não é nestas regiões que os potenciais investidores de fora vêm olhar quando estão aqui. Motivos óbvios, porque se elas já são mais pobres é porque o mercado não conseguiu incorporá-las, não teve o que oferecer para elas. Mas nós temos o dever de olhar elas também. Então eu queria, sem dialogar muito também, porque nós queremos ouvir aqui os palestrantes, colocar um pouco esse questionamento, essa reflexão que vem fazendo, não somos só nós aqui, sabemos que isso é uma tônica que teve na quinta Conferência Brasileira dos APLs, é uma tônica no governo federal, também se provocar nesses outros olhares, e que a gente possa também, não só por um lado, então, ser propositivo, ajudar a formulação, criar instrumentos, não podemos só reproduzir outros instrumentos que operam de políticas tradicionais, ter esse olhar sobre a economia, sobre os arranjos e, sobretudo, entender, eu acho que esse é talvez o maior desafio que nós estamos no dia a dia e nós temos debatido muito, os APLs não existe modelo. Talvez é bom que não exista modelo. Talvez é bom mesmo que não se encontre modelo, porque ele, pelo menos, nos coloca o desafio de olhar cada realidade. Agora, mesmo não tendo modelo, nós temos, e a obrigação que nós sentimos na política pública é que nós precisamos de instrumentos. Nós precisamos ter um instrumento, o que, o como, de uma forma organizada. Então isso nos impõe uma certa organização e uma certa forma de como olhar, analisar qual é o objetivo, o que construir, o que fazer. Então, mesmo sem cair ou fugir de uma certa modelagem de engessamento sobre os APLs e aproveitar a riqueza que esse instrumental nos oferece de olhar as diversidades, nós temos a tarefa de construir ações organizadas, planejadas, o máximo possível, definir o papel do Estado, da sociedade e dos agentes. E nesse elemento fecha a ideia dos focos, dos espaços de cooperação, são elementos que nós temos destacado como fundamental. Aprovamos recentemente, nos próximos dias, o governador sanciona a Lei da Política da Economia da Cooperação, onde se inserem os APLs. Mas isso nada mais é do que uma sinalização nossa de que há programas de governo e que esses são elementos fundamentais no nosso entendimento importante para o desenvolvimento. Agradeço o convite, pela presença aqui, cumprimento mais uma vez a todos, espero que tenhamos de fato 2 dias muito intensos e profícuos de debate. Obrigado. Aproveito mais uma vez para saudar e agradecer muito a presença dos nossos palestrantes, nesses 2 dias, que a gente sabe que não é fácil, porque antecedem o fim de semana, de fim de ano, então agradecer mais uma vez a presença, em nome da FEE, do professor Cassiolato, professor Lins, professor Aquiles, professor Helena, professor Jair do Amaral, professor Silvio Caio, que vão abrilhantar aqui e contribuir para a nossa discussão sobre esse tema relevante. Chamo agora a Maria Isabel para coordenar a mesa aqui e os palestrantes do dia na nossa manhã de hoje. Obrigado.